Primeira teoria malthusiana, PG-PA, certo? PG-PA. População cresce de maneira geométrica e alimentação de forma aritmétrica. População cresce assim, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, alimentação 0, 1, 2, 3. Então, traduzindo, né? Caos total, certo? Caos total. Vai dar um problema gigantesco, beleza? E aí, a segunda teoria, né? Foi a segunda teoria, só um minutinho. A segunda teoria, que é a teoria neomalthusiana, você vai ver que essa teoria, ela trabalha a questão de você falar que a culpa pelo crescimento populacional são dos países subdesenvolvidos, certo? Coisa que nós sabemos que não era dessa maneira, mas quiseram jogar essa culpa aí principalmente nos países subdesenvolvidos. Porque os países subdesenvolvidos, gente, até hoje, né? São países que têm muita dificuldade em fazer um planejamento, tá? Em fazer um planejamento em questão à população, beleza? Então vamos lá. Primeira teoria, teoria malthusiana, certo? Teoria malthusiana, PG e PA, tá? Depois, no segundo momento, você pega a teoria neomalthusiana, onde esses neomalthusianos eles trabalham que a culpa são dos países subdesenvolvidos. Terceiro momento, reformistas ou marxistas. Quando fala em marxista, já lembra de Karl Marx, né? Karl Marx, ele foi, né? Karl Marx, ele foi, querendo ou não, o cara que segurou a onda, né? Segurou a onda dos países subdesenvolvidos. Ele era proletariado até o final, né? Então, ele fala o seguinte, os reformistas ou marxistas, que a culpa pelo crescimento populacional não são dos países subdesenvolvidos, e sim da falta de investimento, que era uma realidade, né? A falta de investimento era uma grande realidade. E, por fim, os ecomalthusianos, tá? Os ecomalthusianos, ele fazia aquela relação homem versus meio ambiente, entendeu? Fazia essa relação básica, homem versus meio ambiente. Então, você vai ver o seguinte, que um efeito visual muito gigante, né, galera? É um efeito visual, assim, absurdo. Até mesmo porque nós estamos passando um momento, né, de formação econômica, estamos passando um momento de conexão do espaço versus território, porque quando você fala na questão populacional, não tem jeito de você desvincular a população, tá? Da questão da urbanização, beleza? E também da questão do processo econômico, beleza? Isso aqui é o seguinte, é uma mão lavar a outra, entendeu? E aí, dentro da questão da população, nós vamos trabalhar a ideia do crescimento vegetativo, beleza? Vamos trabalhar o crescimento vegetativo, tá? Desculpa. Crescimento vegetativo, o que é do conhecimento de vocês? É a taxa de natalidade versus a taxa de mortalidade. Tá aí, ó. Esse é o crescimento vegetativo, certo? E esse crescimento, querendo ou não, ela consegue fazer distribuição de sexo, certo? Você sabe que a distribuição de sexo é feita entre masculino e feminino, tá? Então, tem alguns países onde a população masculina é maior do que a feminina e vice-versa, beleza? Então, o que nós estamos fazendo? Caracterizando um processo econômico entre os países, formalizando um processo mais social entre os países. Isso é muito interessante, hein? Isso é extremamente interessante. Até mesmo porque, quando se fala em formação econômica, quando se fala em desenvolvimento econômico, nós estamos falando de uma política social que é feita muito forte. Porque você tem uma árvore genealógica a ser trabalhada, você tem uma constituição a ser trabalhada e, acima de tudo, nós temos, né, que responder pelo tamanho da população, entendeu?
Hoje nós pegamos aí, né, realidade de países como Índia, realidade de países como China, onde você vai ver que esses países, querendo ou não, ultrapassa a casa de 1 bilhão de pessoas e são países que, assim, passam dificuldades gigantescas, beleza? Galera, tá aberta a pergunta. Se você quiser perguntar alguma coisa, é só você vir no chat aqui e digitar para mim, tá bom? Então, vamos entender o seguinte, olha só. Quais são os conceitos essenciais da população? Os conceitos essenciais, tá? População absoluta, certo? População absoluta, só um minutinho, e população relativa. São os conceitos básicos da população. Você sabe diferenciar isso aí para mim? Lógico que você sabe, né, cara? População absoluta é aqui, ela é o todo. Ela é o todo do país. Você entendeu? Quando você fala assim, no Brasil nós temos aproximadamente 210 milhões de brasileiros, você está falando da população absoluta. População relativa é a população que é contada por quilômetros quadrados. Tá? No Brasil tem 50 habitantes por quilômetro quadrado, é a população relativa. Então, a PA, que é a população absoluta, é o todo do país. Beleza? É o todo do país. Já a PR, que é a população relativa, é a contagem da população por quilômetro quadrado, certo? Assim funciona, beleza? Então você não vai esquecer isso aí, cara. Você não pode esquecer isso aí, tá? Isso aí é o beabá que nós temos. Então, o que que acontece? Tem alguns países que têm uma população maior do que a outra. Isso aí é fato, tá? Isso aí é fato. Te dar um exemplo. Foi ontem teve um aluno que pediu para mim fazer uma comparação entre o Chile e o Brasil. Eu falei, impossível, irmão. Como é que eu vou comparar uma população brasileira que é aproximadamente o quê? Umas 6 vezes maior do que a população chilena? Muitas das vezes, quando você vai fazer uma comparação, você tem que ver o tamanho da população. Se você não se atenta ao tamanho da população, consequentemente, isso aí lá na frente vai dar problema. Certo? Então é necessário que você entenda qual que é o problema, qual que é o tamanho da sua população, tá? Agora, tem uma coisa que é muito interessante. Quando você fala em tamanho populacional, consequentemente, você está falando de quê? De uma formação econômica que é bem formal em cima do que a população consegue desenvolver. Você entendeu? Em cima do que a população consegue interagir. Por que isso aí ele é interessante? Porque quando você fala, né, em questão a taxa de natalidade, mortalidade, crescimento natural, crescimento vegetativo, crescimento demográfico, superpopulação, superpovoamento, você está falando das diferenças que você tem dentro de cada país. Está falando da diferença econômica que existe dentro de cada formação. Você entendeu? Aí você chega até a taxa de fecundidade. Olha, gente, a taxa de fecundidade é diferente do crescimento vegetativo, tá? A taxa de fecundidade, vou colocar para vocês aqui, tem que estar com seu caderno aberto aí, hein, galera? Taxa de fecundidade. O que é isso, cara? O que é a taxa de fecundidade? É uma estimativa do número de filhos por mulheres, tá? Essa aqui é a taxa de fecundidade, beleza? A taxa média de fecundidade hoje dentro do Brasil, ela chega a 1,8, que já foi 4,6. Melhorou ou não? Melhorou, claro. A tendência da população mundial, gente, ela está diminuindo. A tendência é essa. Até mesmo porque você pega, né, população que, querendo ou não, ela consegue auto se manter devido à sua formação econômica, tá? Nós temos que ficar ligado para isso. Agora, vamos prestar atenção aqui, olha só. Quando você fala, né, em aumento populacional, quando você fala em baixa populacional, consequentemente, né, você fala de um crescimento econômico muito forte. Por quê? Porque essas taxas médias de fecundidade, principalmente na questão do mundo, ela não vai perder força. E aí, vamos lá. Se a população está desenvolvendo demais, tem um ícone, tem um tópico que nós temos que estudar, que é a questão da distribuição da espacial
da população. Aí, o que que você vai fazer? Você vai valorizar o seu espaço geográfico. Como é que é o espaço geográfico do seu país? Vamos falar um pouquinho de Brasil? Bora citar um pouquinho de Brasil? Cara, o nosso espaço geográfico tá louco. O espaço geográfico, gente, quando você vai estudar ele, você tem que dividir ele em 3 momentos, o espaço geográfico, tá? Você vai dividir ele em 3 momentos. São eles: primeiro, o meio físico, tá? Isso aqui, ó, tá tudo na sua apostila, viu, gente? Tudo eu tô tirando da sua apostila. E já foi trabalhado isso aqui. Segundo, socioeconômico, tá? E terceiro, a questão histórica. Beleza? Então vamos passar um por um. Olha só, o espaço geográfico se configura assim. Vamos falar de Brasil um pouco. Meio físico brasileiro. Cara, tá louco. Nosso clima predominante aqui é o tropical e o subtropical. A diferença do tropical para o subtropical é a regularidade de chuva. No subtropical chove mais que o tropical. Olha o clima que você vive, só para você ter ideia. Então, nós somos beneficiados demais com a questão climática. Gente, se nós temos um clima que é bom, consequentemente, nós vamos ter um relevo que é bacana. Se você tem um clima e um relevo que é bacana, consequentemente, você vai ter uma hidrografia que ajuda. Se você tem um clima, uma hidrografia que ajuda, você vai ter um relevo planáltico e de planície que vai ajudar tanto na navegação como também na formação de energia. Então, traduzindo, o nosso espaço geográfico no Brasil ele é muito configurado, repartido em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que foi subdividido em Centro-Sul. Centro-Sul é formado pelo Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, certo? Região Norte, floresta amazônica. Nordeste, fluxo repulsório populacional, onde a galera migra, tá? Onde a galera sai para buscar, principalmente uma característica de vida, beleza? Quando fala em meio físico, você não pode esquecer da vegetação. Olha os biomas que nós temos. A constituição dos biomas que nós temos são uma característica do meio físico, beleza? Segundo momento, socioeconômico. Gente, qual que é o sistema econômico vigente dentro do Brasil? Tá vendo? Por isso que eu queria estar dentro de sala de aula para vocês. Vocês não tinham como fugir dessa resposta. Qual que é o sistema econômico vigente que nós temos no Brasil? Beregão, sistema capitalista. Entendeu? Sim, esse é o sistema econômico vigente que nós temos dentro do Brasil. Até mesmo porque você vai ver o seguinte, que toda característica, querendo ou não, ela vai ser destinada ao sistema socioeconômico. Só que o sistema socioeconômico é o seguinte, é onde você abre principalmente competência econômica e dentro dessa competência econômica, o que você vai fazer? Você vai criar uma política de mais desenvolvimento, entendeu? É isso que você tem que justificar. Até quando essa população ela vai dar conta de trabalhar com o meio socioeconômico? Terceiro, questão histórica. Como é que desenvolveu aquela cidade? Como é que desenvolveu aquele país? Entendeu? Suponhamos, você vai lá na cidade de Goiás, antigo Goiás Velho, aqui perto. Você chega lá, as ruas tudo de paralelepípedo, as casas todas antigas, as igrejas que não têm a tecnologia que tem, suponhamos, a igreja de Trindade. Aí você olha e fala assim, pô, que lugar feio. Não é feio, é histórico, velho. É histórico, entendeu? Final do ano eu passei férias com minha família lá no Rio de Janeiro. Nós ficamos numa cidade chamada Arraial do Cabo, que fica ali naquela região dos lagos, perto de Cabo Frio, perto de Búzios, aquela região ali, sabe? E aí foi a primeira vez que meu pai foi naquela região. Todo dia meu pai falava que a cidade do Arraial do Cabo era feia. Aí todo dia eu tinha que explicar para ele. Falava, pai, não é que é feia, isso aqui é histórico. Essas ruas de paralelepípedo é a história do local. Aquela igreja ali, ó, feita de pau a pique, aquilo é a história do local. Você entendeu? Então a história não se mexe. A história você não pode pegar um apagador e sair apagando a história de ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. Cada cidade tem a sua história. Qual foi a primeira cidade no Brasil? Foi Ouro Negro, lá em Minas. Minas Gerais. Por que você acha que leva esse nome de Minas Gerais? Você vai ligar a questão do setor primário. Minas, minério. Entendeu? Qual que é o fluxo que nós temos econômico dentro do Brasil? São Paulo. São Paulo é a válvula de escape. Deixa eu te contar um negócio aqui, galera. São Paulo parou, o Brasil para junto. Você entendeu?
Eu posso pegar a história da cidade de São Paulo e sair chutando ela de qualquer jeito? Não posso, cara. Eu não posso. Então, o que nós temos que fazer? Respeitar a história de cada local. Aqui próximo a nós, tô a fim de tomar um banho de cachoeira, Pirenópolis. Por quê? Porque é histórico. Não, cara, eu tô a fim de tomar um banho de água quente, Caldas Novas. Por quê? É histórico. Pô, eu quero ir num parque temático, Caldas Novas. E aí vai. Você entendeu? Então, a história de um local, você não pode sair apagando. Então, o espaço geográfico, ele vai ser classificado dessas 3 maneiras que eu coloquei para você aí. Só que tem o seguinte, junto ao espaço geográfico, você tem um crescimento da população. Você entendeu? Você tem um crescimento da população. Aí vai começar os problemas, certo? Aí vai começar os problemas. Você entendeu? Por quê? Porque quando você fala em crescimento populacional, você fala em marginalização, aumento da marginalização. Quando você fala em crescimento populacional, você fala, querendo ou não, né, da questão do desemprego, a questão da escolaridade, que tudo vai virar um problema. Por quê? Porque o Estado não vai dar conta de bancar sozinho. Você entendeu? O Estado não dá conta de bancar sozinho. Então, onde você tem uma configuração, onde você tem, só um minutinho, onde você tem uma configuração do espaço geográfico, tá? Configuração do espaço geográfico interrelacionado ao crescimento populacional. Aí, galera, o que você vai fazer? Aí, como é que vai ser a parada? Olha só. Você vai voltar lá no começo da minha explicação. Crescimento populacional é CV igual TN menos TM, população absoluta, população relativa. Isso vai nos mostrar o quê? Que o tempo todo a população está aumentando. Até mesmo no século XXI. Melhorou? Melhorou. Opa! Melhorou, com certeza. Mas, querendo ou não, ainda nós estamos tendo um déficit muito grande nessa questão da configuração do espaço geográfico, certo? Tem alguns países que já resolveu. Tem país aí, gente, que a natalidade é quase zero. Olha que doidura. Quase zero a natalidade. Você entendeu? Mas, em contrapartida, nós temos países também onde consegue manter uma transição demográfica. Manter, né, cara, uma dependência em cima da questão da população. Como assim dependência? Você sabe que a população, ela divide em 3 partes, né? Você tem a população jovem. Ó, você não vai esquecer isso, hein? Já falei isso aqui para vocês. Gente, população jovem, ela varia de quanto a quantos anos, hein? Benegão, de 0 a 19 anos. Certo? Essa é a população jovem. A população adulta, ela varia de 20 a 59 anos. Certo? 20 a 59 anos. Já a população idosa, ela vai variar, né, de 60 adiante. Tá aí, ó. Já falei isso aqui demais para vocês, não? Tá aqui, ó. Por que você fala em dependência econômica? Por que você joga essa questão de dependência econômica? Por qual motivo? Você vai parar e entender o seguinte, galera. Vai parar e entender o seguinte. A população jovem hoje, em alguns países, ela não está desenvolvendo. Então, traduzindo, a taxa de natalidade está baixa. Certo? Em contrapartida, a população adulta, ela também está tendo queda. Porque, gente, se a população adulta está tendo queda, a população jovem vai ter queda também. E a população idosa, ela está tendo uma maior expectativa de vida. Então, a pirâmide etária, ela está invertendo. Certo? A pirâmide etária que antes, né, ela tinha uma base bem singular, a tendência dela é que ela faça o quê? Vai inverter. Porque a população jovem vai ter queda, já está tendo queda, não tão quanto que a gente, população eleita e gradual, velho, não adianta acelerar o processo não. Certo? A população adulta,
A tendência dela é se manter. Já a população idosa, certo? Ela vai inverter. A população ela vai começar a viver mais. E aí pode surgir os problemas. E aí pode surgir a dor de cabeça. Entendeu? Até mesmo porque, quando você fala na população idosa, você está falando no crescimento econômico. Você está falando na formação econômica. E aí você vai começar, né, cara, a perceber que todo desenvolvimento, sendo ele capitalista ou não, ele é remanescente de um crescimento totalmente social. Isso aí é fato, tá? Então nós temos que ficar ligados para esse processo. Não adianta bater de maneira errada. Esse processo ele é totalmente básico, é um processo de crescimento, certo? E aí, quando você fala que o processo ele é desenvolvimentista, o que você está fazendo? Você está relacionando esse processo à quantidade populacional. É onde você começa, né, a estudar a fase de crescimento da população. Aí você divide essa fase, se você pegar seu livro e for na página 99 aí, você vai ver a primeira, a segunda, a terceira, a quarta fase. Primeira fase, crescimento primitivo. Segunda fase, expansão demográfica. Terceira fase, o envelhecimento. Quarta fase e última, o inverso demográfico, né? Que é pegar essa pirâmide e torcer a danada, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Olha só, nós estamos contrapondo um desenvolvimento da população. É isso que nós estamos fazendo. Contrapondo o desenvolvimento da população. E esse contrapor o desenvolvimento populacional, ele nos mostra o seguinte, que não adianta ter uma política econômica viável sem antes, né, você não conseguir ter esse desenvolvimento. Você precisa ter esse desenvolvimento. Você precisa ter esse envolto desse desenvolvimento. Isso é muito importante, gente. Até mesmo porque nós estamos falando em crescimento social. Você entendeu? Estamos falando em desenvolvimento social. Nós estamos batendo na questão desenvolvimentista. É por isso que lá atrás, as teorias de Thomas Malthus foi uma teoria muito estudada, certo? Por quê? Porque, cara, imagina você lá no século XVIII, certo? Imagina o senhor pensando, cara, como é que eu vou organizar esse processo aqui, velho? Como é que eu vou desenvolver esse processo? Porque lá atrás, se o pessoal tivesse dado a importância que o Thomas Malthus ele deveria ter, a coisa tava melhor. Só que lá eu estava pensando em revolução industrial. Eu não estava pensando, né, cara, em qualquer tipo de crescimento econômico, não. Eu estava pensando em revolução industrial. E essa revolução industrial, querendo ou não, ela vai abrir precedentes, entendeu? Ela vai ter desenvolvimento. E esse desenvolvimento, querendo ou não, lá na frente ele vai ser cobrado. É o que nós estamos fazendo hoje. Porque hoje nós temos essa quantidade populacional gigantesca porque nós não tratamos e cuidamos da parada da maneira que tinha que ser tratado e cuidado. Se lá atrás nós tivéssemos feito um controle de natalidade, pô, velho, hoje nós estaríamos mais tranquilos. Você entendeu? Hoje nós estaríamos mais sossegados, mais de boa. Só que muitas das vezes, quando você fala em tranquilidade, você fala também na necessidade que você tem dentro da população. Você fala do crescimento que você tem dentro da população. Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, né, trazendo uma ideologia de desenvolvimento, trazendo uma base desenvolvimentista, onde, querendo ou não, a posição econômica é o que vai fazer valer em cima dessa questão social. E essa questão social, querendo ou não, ela vai começar a ser discutida. Ou melhor, vai ser extremamente discutida. Beleza? Então é o seguinte, você vai pegar aí a apostila dos senhores, faz uma leitura, volta nas listas que eu encaminhei para vocês, tem slides também, tá? E aí você vai ter a obrigação, né, de estar estudando isso aí, porque na próxima aula eu acredito que nós já vamos começar a matéria nova, certo? E aí nós estamos repassando aqui para vocês, mostrando, né, qual que é essa questão desenvolvimentista e diferencial, para lá na frente, né, não ter nenhum tipo de problema, beleza? Mas para isso acontecer, gente, é uma parceria. Você precisa também pegar a sua apostila e fazer acontecer, fazer valer, beleza? Você quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida?
Isso. Peraí. Isso, garoto. Isso aí, Pedro. Capítulo 1, frente B. Demografia. A partir da página 84. Vou só confirmar para você aqui, garoto. Só um minutinho aqui. Isso, a partir da página 84 você encontra aí. Certo, meu querido? E aí, galera, dúvidas, perguntas? Quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Tá tudo maravilha? Show de bola? Então, beleza. Galera, fica na paz aí. Boa semana para vocês e até semana que vem. Semana que vem nós estamos juntos de novo, hein? Junto e misturado até depois do final. Beijão no coração de vocês aí. Até a próxima, galera. Valeu.